Olá, eu sou Ana Laura e na série Cuidando de Quem Cuida, eu quero dividir com vocês como foi o meu processo de cuidar dos meus pais, cuidado no envelhecimento deles. E hoje eu quero falar sobre como foi com meu pai. Durante a minha infância, o meu pai era meu herói, mas ao longo da história, ele se tornou vilão. E como você faz para cuidar, de alguém que você não tem vínculo, você não tem laços? Para mim, cuidar do meu pai era uma obrigação. E na obrigação, resta pouco espaço para o afeto, para o carinho. E foi uma relação difícil, porque você se depara com situações como que você impõe, ou você obriga, ou você respeita a opinião da pessoa em relação a ela querer morar sozinha, em relação a ela quer comer o que ela toma banho quando ela quer. Quando que você tem que exercer a autoridade, quando você tem que respeitar a vontade. E aí você entra naquela questão da autonomia, da independência, da liberdade e da segurança, que são questões do envelhecimento que a gente nunca se deu conta, tanto quem está envelhecendo como aquele que está cuidando. E foi um processo bem desgastante, você saber quando é a hora de intervir. E uma coisa que eu aprendi o meu pai tinha uma saúde de ferro, ele não tinha nenhum problema de saúde. Só que as questões sociais, as questões de banco, são outros cuidados, que o idoso saudável requer da gente. E uma coisa assim que eu aprendi nesse processo, é interessante você perceber o processo da vida, A mulher engravida, a criança nasce, e aí é um bebezinho totalmente dependente que você tem que alimentar, trocar fralda, aí ele vai crescendo, você passa a dar comida pastosa, amassadinha, depois você vai dando alimentos mais sólidos, você ensina a andar, você ensina a falar, aí ele vai crescendo, vai ganhando independência, vai ganhando autonomia, conquista a liberdade, conquista a segurança profissional, financeira, e aí vai caminhando. Aí chega um ponto que essa pessoa se torna idosa, entra no processo de envelhecimento. E aí ela se torna uma criança, mas é uma criança no processo inverso. Ela começa a perder a independência, perder a autonomia, perder a liberdade, perder a segurança. E aí ela começa a ter dificuldade para andar, dificuldade para falar, dificuldade para comer. E ela tem que aprender tudo isso de novo, porque agora ela está perdendo tudo isso. Então ela tem que reaprender a andar com o andador, com a bengala, com a cadeira de rodas, reaprender a comer, que ela não vai mais conseguir comer aquele bife, Ela agora muitas vezes é prótese, às vezes não tem dente, muitas vezes ela vai engasgar com aquilo que ela come, então ela tem que reaprender a comer. São várias questões que ela tem que reaprender, ela tem que ter alguém que ensine. E aí vai avançando o processo, ela começa a ter que usar fralda, ter que se alimentar com sonda, como se fosse uma mamadeira. É o restinho de vida, Até que ela, em vez de ela nascer, ela morre. E esse processo, quem me ensinou foi meu pai, acompanhando a vida dele, só depois que eu percebi, só depois que ele se foi, é que eu percebi que a vida é esse processo. Isso eu só aprendi depois que ele faleceu. Enquanto ele estava vivo, eu não conseguia enxergar isso, não conseguia perceber isso. E aí o cuidado, vê-lo comendo só o que ele queria, tomando banho só quando ele queria, para mim aquilo era um desgaste, porque ele não fazia aquilo que eu queria. Mas eu também não sabia que ele precisava ser ensinado a encarar as coisas, o processo de envelhecimento.
E aí, como eu tinha falado, na obrigação sobra pouco espaço para o afeto, né, para o carinho. E quando ele faleceu, surge a culpa e surge o remorso por aquilo que você disse e por aquilo que você fez e não devia ter feito, e aquilo que você não disse e aquilo que você não fez. E como você encara isso? Como que você prossegue, né, com isso? Porque durante o relacionamento com meu pai, muitas vezes eu orava falando: Deus, me ajuda a amar o meu pai. Me ajuda a amar o meu pai como o Senhor o ama. Me ajuda a enxergá-lo como o Senhor enxerga. Só que essas orações, por alguns dias, algumas horas eu conseguia amá-lo, mas depois vinha a raiva, vinha a falta de perdão, vinha o desapontamento, e isso falava muito mais forte, né? E aí como que você convive depois com a culpa, com arrependimento? A palavra fala assim que a verdade liberta, né? A verdade é Jesus, mas a verdade também é o conhecimento, né? E conhecer o que essa geriatra, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes fala sobre o envelhecimento, sobre o processo de morte, tem sido libertador para mim, né? Tem sido cura, tem sido aprendizado. E o que eu posso dizer hoje é que meu pai me ensinou a como envelhecer e a como morrer. Ele foi pai que me ensina, né, em todo esse processo. Ele me ensinou a falar, me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou o valor do trabalho, o respeito ao ser humano, a honestidade. E ele me ensinou a envelhecer e a morrer. E eu sou muito grata por isso.